abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 4, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo número 10. Juízes, capítulo de número 4, do versículo 1 até o versículo de número 10. Eu estarei lendo, os irmãos podem acompanhar a leitura na Bíblia de vocês. E também aqui no texto, no nosso slide. Diz assim a palavra do Senhor: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregando-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Azoracete Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, a região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Abaraque, filho de Abionão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhes: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: Vai e leva gente ao monte Tabor. Toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir até ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e com as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei contigo, porém não será a tua honra a da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. O livro de Juízes se desenrola em uma espiral implacável. O povo volta a fazer o que é mal aos olhos do Senhor, e então o Senhor o entrega nas mãos dos seus inimigos. O povo então clama diante do poder opressor deste inimigo, e Deus, em sua misericórdia, levanta um juiz para libertá-los. Contudo, a libertação não dura muito tempo, porque os filhos de Israel, eles insistem em abandonar a aliança, e aí o Senhor volta a fazer tudo o que estava acontecendo, porque eles abandonam o caminho do Senhor, entram em rebeldia com o Senhor. Porém, a cada novo inimigo, a opressão se intensifica, refletindo então que Israel está cada vez mais distante da aliança com o Senhor. A cada novo juiz, o padrão piora, pois a obediência se torna cada vez mais frágil. É dessa forma que nós devemos de olhar para o livro de Juízes. É assim que nós devemos de encarar este texto e orientar as nossas vidas segundo aquilo que ele proporciona e segundo aquilo que ele direciona. Devemos de olhar sempre observando que o povo vem repetindo esse ciclo, que isso vem acontecendo novamente, e nessa jornada entre a obediência e a negligência, eles vão se distanciando cada vez mais da aliança do Senhor, e vai ficando cada vez mais frágil a sua vida espiritual e a sua conduta diante deste Deus. Pois bem, mais uma vez, Israel se vê preso ao ciclo da negligência e da opressão, como nós lemos aqui no versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. E novamente, mais uma vez, Israel é vendido, é entregue à mão dos seus opressores. Desta vez, quem vai se levantar é Jabim. Ele é rei de Canaã, como nos diz o versículo de número 2. Ele tem um oficial de guerra chamado Sísera, que lidera um forte e temível exército com um contingente de 900 carros de ferro. Esta é a última novidade em poder bélico, em poder destrutivo, em poder de um exército, conforme nos apresenta o versículo 3.
Mas para a gente ter uma noção do que significa ter 900 carros, porque a gente olha para hoje e fala assim, 900 carros de ferro, o que é isso? Não é nada em relação ao que a gente olha para a realidade do mundo de hoje. No entanto, queridos, naquela época, a maior tipo de guerra que acontecia, o maior poder que tinha estava nas mãos dos soldados, nas suas espadas e lanças. Era o chamado exército de infantaria, o exército a pé. Então um exército ia em direção ao outro exército e eles degladiavam e brigavam entre si. Quando surgiu o carro de ferro, esses carros de ferro, que são agora carros de guerra, cada carro era capaz de derrubar 1000 soldados de infantaria. Cada carro equivalia a 1000 soldados de infantaria. Então, daqui nós podemos perceber o que significa ter 900 carros de ferros ali para atacar e para prender e para oprimir o exército inimigo. Um fato interessante que nós precisamos também de prestar atenção neste texto é que o texto nos apresenta Jabim como rei de Canaã. Ora, este Jabim, ele sobe ao poder por conta das negligências, por conta da negligência de Israel em obedecer ao Senhor. É consequência da sua negligência que Jabim vem a ser então rei sobre Canaã. Por quê? Porque nós lemos lá em Josué capítulo 11, versículos de 1 a 15, que o próprio Josué, quando está invadindo, tomando a terra prometida, ele mata Jabim e ele destrói a Azor, essa capital. Então esse Jabim aqui, e Jabim aí se refere ao título e não ao nome pessoal, esse Jabim é descendente deste outro Jabim que foi destruído. Mas a desobediência dos filhos de Israel em expulsar completamente os cananeus permitiu então que a cidade fosse reconstruída e que este descendente, desse Jabim, ele viesse novamente a se colocar como rei. Agora, Jabim não apenas governa novamente, mas ele se fortalece ao ponto de subjugar Israel, tornando-se um opressor poderoso contra o povo do Senhor. Daí nós lembramos daquilo que o Senhor falou lá no início do capítulo de número 2, quando o anjo aparece ali em Boquim, e ali o pessoal é confrontado dizendo, por vocês não terem obedecido ao Senhor e expulsado, agora eles não sairão, mas eles serão para vocês como armadilha. Aqui nós estamos vendo isso acontecer. Estamos vendo isso de fato surgindo diante desta realidade. Então nós vamos perceber que cada vez que surge um novo juiz, que há esse novo ciclo, nós observamos uma intensificação e nós observamos uma aproximação do inimigo. O primeiro é o rei da Mesopotâmia, depois vem Moabe e agora vem Canaã. Está se aproximando cada vez mais. Quando nós chegarmos ao final, nos últimos capítulos de Juízes, nós perceberemos que o problema está dentro de Israel. Já não está mais ao derredor, mas dentro da própria Israel, mostrando essa degradação que acontece de forma gradativa. E aqui, queridos, cabe uma solene advertência. Assim como Israel ignorou o perigo de manter inimigos entre si, os cristãos de hoje negligenciam pequenas áreas de obediência, permitindo que o pecado ganhe força até se tornar uma opressão espiritual difícil de ser quebrada. Bom, levanta-se Jabim, tem o seu exército, ele vem e oprime o povo por conta da desobediência, porque fizeram o que era mal do Senhor, e a previsibilidade do ciclo continua. Em meio ao caos, a esta realidade, vai surgir uma figura em comum. Versículos 4 e 5. Diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. É importante a gente observar que o autor nos dá detalhes específicos sobre Débora. Nos diz quem ela é, nos diz de quem ela é esposa, nos diz aonde ela está, em que local ela está e o que ela está fazendo. Não se trata de um guerreiro, não é um rei, não é um sacerdote que se levanta, mas uma mulher, Débora,
ela é quem se levanta. O texto nos diz que ela é profetisa. Ela então é porta-voz do Senhor. E que ela atende debaixo de uma palmeira, entre duas cidades, Ramá e Betel. E aí acrescenta algo mais, que ela julgava a Israel. Queridos, o texto também deixa claro que o povo sobe até ela em busca de direção, em busca de respostas. Débora vai surgir como um reflexo do colapso espiritual que Israel vive. Sua presença não é um sinal de restauração, mas é uma denúncia da negligência do povo do Senhor, a aliança que tinham feito com o Senhor. Onde estão os sacerdotes? Os anciãos que foram levantados, que deveriam de julgar o povo? Onde está o tabernáculo? Onde se encontra a história sacerdotal, com o Urim e o Tumim? Esses foram os meios deixados por Moisés para que o povo consultasse a Deus, para que buscasse a sua orientação, para que apresentasse as suas demandas diante do Senhor, para que buscasse as orientações espirituais. Foi isso que a aliança estabeleceu como meio do povo buscar. Então a liderança de Débora não representa um avanço, mas há uma evidência de uma fragilidade espiritual e de uma secularização deste povo que foi chamado para ser santo, que já não mais encontra orientação na estrutura estabelecida pelo próprio Senhor. Percebem isso, irmãos? O que nós vemos aqui não é um avanço, mas na verdade o que nós vemos é uma degradação espiritual do povo de Deus. E hoje? Será que não estamos criando substitutos religiosos para suprir a falta de uma vida fundamentada nas palavras? Olha, meus queridos, quando a aliança é negligenciada, a identidade do povo se dissolve e a referência espiritual se torna difusa, cada vez mais difusa entre o seu povo. Mas a espiral não para. O ciclo ele não para de ser decadente. A cada ciclo piora. A cada resposta parece que há uma incompletude das coisas. E agora surge uma nova peça nesta história. O versículo número 6 nos diz: mandou ela chamar Baraque, filho de Abionão, de Quedes, de Naphtali. Os filhos de Israel vão até Débora em busca de uma direção de Deus. E o Senhor, em sua misericórdia, aponta a Baraque como seu libertador. Débora o chama e, com a autoridade profética, como porta-voz da palavra do Senhor, declara a ordem divina. Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, dos filhos de Zebulon ao monte Tabor, e eu farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Essa é a palavra do Senhor. Nós vemos no primeiro sendo elevado Otiniel, depois nós vemos Eude, depois nós vemos Sagar, homens que estão ali cumprindo a vontade do Senhor e seguindo a direção. Agora é levantado Baraque. Mas o que significa esta ordem que é dada? Os detalhes da ordem que são apresentados. O Monte Tabor, ele apresenta primeiramente um local estratégico. É um local de bom posicionamento para Israel. Mas não é este o motivo de estar sendo colocado aqui. Na verdade, há um teste diante deste campo. Ali a desproporção da batalha se torna evidente. Sísera não apenas possui um exército, mas ele possui 900 carros de ferro, que poderiam aniquilar 900.000 soldados de infantaria. E Deus manda Baraque ir com 10.000 soldados. 10.000. A matemática não fecha, querido. A matemática da guerra não favorece de forma alguma a Israel. É uma loucura pensar nessa situação, não é verdade? Mas nós lemos no versículo anterior do capítulo 31, o último versículo, que Sangar, ele feriu 600 homens com uma guilhada. Deus foi com ele e deu a ele a vitória.
O Senhor então não apenas está dando uma ordem, aqui também ele diz que vai à frente deste exército: eu os darei nas tuas mãos. O comissionamento divino aqui ocorre de duas partes. Primeiro, a convocação do exército, 10 mil homens. Depois, a promessa de que ele próprio, o próprio Senhor, posicionaria Cícera e todas as suas forças para serem derrotadas. Eles irão subir pelo ribeiro, e ali eu os darei em tuas mãos. Deus não estava apenas chamando um comandante para guiar este povo, mas ele estava chamando todo o povo para renovar a sua aliança através de uma fé obediente, através da restauração da confiança neste Deus. O povo, ele buscou uma resposta à profetisa Débora, e Deus respondeu: confia no Senhor, avance sem medo, creia que eu darei a vitória. Mas Baraque hesita. Baraque hesita, é o primeiro dos juízes a hesitar diante da ordenança do Senhor. Sua resposta à convocação foi: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Pense comigo, queridos. Quem é Baraque? O texto não apresenta, não diz da sua origem, não apresenta de onde ele veio, da sua formação, do seu conhecimento, só diz de onde ele é e de quem ele é filho. Ele é da tribo de Naphtali, ele é da região ali dos queneus, ele é filho de Abionão. Mas uma coisa é interessante a gente observar, que o texto não vai apresentar, mas ele nos faz transparecer e entender. Esse Baraque não era uma pessoa comum. Por que não era uma pessoa comum? Porque ele vai convocar 10 mil homens para segui-lo. Ninguém segue um estranho, ninguém segue um desconhecido. A região aonde Baraque se encontra é uma região fronteiriça. Significa que há sempre um contexto de invasão, há sempre um contexto de submissão. Então provavelmente esse Baraque era alguém que já se despontava entre Israel como um grande estrategista, como alguém com capacidade de liderar um exército, como alguém confiável para se entrar na batalha. Ele é chamado por aquilo que ele está transparecendo da sua vida comum. Chame a Baraque. Mandou vir a Baraque. Ele vem, ele ouve aquilo que é apresentado. E ele diz: Débora, o que você está falando é interessante, mas é inviável. Se Deus está falando com você, se de fato o Senhor está dizendo a você que nós vamos ganhar essa batalha com apenas 10 mil homens, ali naquele local, vem comigo. Você não é a profetisa, você não é o porta-voz de Deus, então vem comigo. Vem comigo para confirmar se de fato isso vai acontecer mesmo. Porque se você não vir, eu que não vou. Se você não ir comigo, você está dizendo que Deus vai dar. Se você não vai, eu vou, é ruim. Queridos, quando a fé se torna fraca, a obediência se torna condicional. E a confiança em Deus é substituída pelo medo das circunstâncias. A hesitação de Baraque não era apenas um reflexo da sua própria insegurança, mas é a fragilidade espiritual de toda esta nação. Quantas vezes Deus nos chama para agir e nós respondemos como Baraque: Senhor, só vou se o Senhor der alguma garantia visível de que isso irá acontecer. Mas a verdadeira fé se manifesta na obediência, mesmo quando tudo parece impossível. Baraque é chamado junto com o povo a restaurar essa confiança no Senhor. É interessante que o capítulo 5 é uma nova visão do mesmo acontecimento do capítulo de número 4. Ali nós temos uma poesia que é feita, uma canção que é feita, mas ela traz uma perspectiva diferente da perspectiva daqui da narrativa. E ali, quando nós lemos o capítulo de número 5, há algo interessante, porque o texto vai fazer questão, a canção vai fazer questão de ressaltar Sagar e o seu tempo.
aonde Sagar sozinho venceu 600 homens com uma arquilhada. Lembrando da confiança, apontando exatamente para o que está faltando aqui. Baraque não entrará na batalha sem Débora ao seu lado. E essa impressão é reforçada pela própria resposta que Débora dá. Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendestes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. Então, encerra-se esse momento com o versículo de número 10, dizendo que Baraque convocou de Zebulon e Naftali, e a Naftali em Quedes. Com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ele só foi porque Débora foi. Ele só foi porque Débora foi. Ah, queridos, não confundam graça com aprovação. Esse é um dos grandes problemas que nós temos na igreja atual. Nós vamos confundir graça com aprovação. O Senhor, Ele não está celebrando a Israel. Ele está expondo a sua condição de degradação. Tudo aqui é uma crítica à sua condição decadente. Tudo aqui aponta para a degradação, para o aprofundamento da crise espiritual que os filhos de Israel estão inseridos. Sua própria identidade como povo de Deus, revelada, expressa pelos símbolos da aliança, como os anciãos deixados por Moisés para julgar o povo, o sacerdote e o tabernáculo, que são eleitos, elevados para ser o centro da adoração, a formação da adoração e a busca do povo de Deus. O Urim e o Tumim, que são confeccionados para ser um local de consulta ao Senhor, para buscar a orientação deste povo, simplesmente desapareceram. Nós iniciamos o capítulo 1 de Juízes dizendo que ali, após a morte de Josué, Judá consulta ao Senhor. Aliás, a nação inteira consulta quem primeiro irá subir para continuar essa conquista, essa tomada da terra. E ali, quando diz isso, nos diz que Judá subirá. Aonde eles consultaram? Não foi um profeta que se levantou para falar. Foi no Urim, foi no Tumim, foi diante do sacerdote. Irmãos, o sacerdócio está ali. Na cidade de Siló se encontra o templo armado. O sacrifício diário acontece. O sacerdote veste a estola sacerdotal todas as vezes que é necessário. O culto está acontecendo. As leis de Israel são as leis que foram dadas pelo Senhor. Eles estão seguindo isso, mas eles não estão vivendo isso como algo da sua identidade, daquilo que eles são. E é importante a gente prestar atenção. O texto faz questão de dizer que Débora era profetisa, e o profeta se levanta quando o povo deixa de cumprir a vontade do Senhor. Ele vem para chamar a atenção do povo e levá-lo de volta ao arrependimento e à presença do Senhor. É isso que Débora faz. É isso que acontece. Mas o que nós vemos? Nós vemos a degradação. Ah, queridos, a libertação virá. Deus, em sua misericórdia, graça, irá salvá-los mais de uma vez. Mas isso não tem a ver com mérito, não tem a ver com prêmio pela conquista, mas é um chamado ao arrependimento. Tudo isso aqui, querido, aponta exatamente para a conclusão do livro de Juízes. Que lá no seu último capítulo, capítulo 21, no seu último versículo, versículo 25, nos diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Os filhos de Israel precisavam voltar-se ao Senhor, precisavam de renovação, não apenas de libertação. Israel precisava de um rei que não apenas os libertasse da opressão, precisava de um juiz não apenas que julgasse as suas próprias coisas, mas que os conduzisse à obediência fiel ao Senhor. E quanto a nós? Será que a nossa geração tem vivido neste mesmo ciclo? Será que a igreja de hoje não tem vivenciado essa mesma crítica divina e não tem percebido a insatisfação deste Deus, como o povo daquela época não percebeu?
Ai, meus amados, se essa crítica ela se aplica a nós como se aplicou ao povo no passado, há um agravante sobre as nossas vidas. Enquanto que em Juízes os filhos de Israel não tinham um rei para os libertar, para os restaurar, para os levar ao arrependimento, para levá-los à obediência ao Senhor, o texto aponta para a necessidade deste rei. Nós temos. Ele já veio. Cristo é o rei forte e fiel, que nos chama ao arrependimento e à obediência à sua palavra viva e ativa. Se a igreja de hoje está vivendo da mesma forma como Israel vive neste passado, nessa secularização ou cananização, transformando-se como uma nação comum de Canaã, se estão deixando os meios pelo qual o Senhor ali separa este povo para ser seu, nós temos um agravante. Eles poderiam dizer: nós não temos um rei, nós precisamos de um rei, precisamos de alguém que nos governe, que nos dirija. Mas nós temos que dizer: rei, o rei está entre nós. Eu poderia encerrar aqui, mas eu creio que é preciso, pela urgência da nossa geração, pela necessidade da igreja atual, reforçar as 4 lições que extraímos desta exposição nesta noite. Porque cada uma da lição está entrelaçada à outra e nos chama à reflexão e ao arrependimento. Então eu quero chamar a sua atenção para que neste momento você esqueça o que está do seu lado, esqueça as pessoas, pense apenas em você e avalie a sua vida. Verifique se na sua vida há a necessidade, primeiro, de reconhecer a negligência. Essa foi a primeira lição que nós aprendemos. Assim como Israel sofreu as consequências de manter inimigos no meio de si, é imperativo que identifiquemos e cortemos pela raiz aqueles hábitos e concessões que nos afastam de Deus. Israel não eliminou o inimigo cresceu ao ponto de dominá-lo. Nós aprendemos sobre pecado nesta manhã. E sobre o pecado nós vimos que o pecado ele pode ser de comissão, de ação, mas pode ser de omissão. O pecado pode ser pela transgressão, ou o pecado pode ser porque nós não fizemos o que foi necessário. De um jeito ou de outro nós podemos falhar diante do Senhor, e às vezes nós negligenciamos isso. Não vir à igreja quando eu posso vir é negligenciar. Não orar quando eu posso é negligenciar. Não ler a palavra de Deus quando eu tenho condições é negligenciar. Não ter comunhão com os irmãos e buscar uma vida longe é negligenciar. Não é apenas não fazer ou fazer aquilo que Deus manda, mas às vezes é deixar de fazer aquilo que é necessário para a minha vida espiritual. Israel deixou de expulsar o restante. Eles já estavam com a terra, mas eles tinham a ordem: expulsa todo mundo. Mas eles preferiram mantê-los entre eles. E depois surge Jabim. Décadas depois, levanta-se um Jabim, que havia sido destruído, acabado, desgostado. A cidade completamente foi à ruína. Agora é erguida, com um poder bélico terrível, que oprime durante 20 anos, até que o povo clama ao Senhor. Então é necessário que nós façamos essa pergunta a cada um de nós, de forma íntima e pessoal: que áreas da minha vida eu tenho negligenciado, permitindo que o pecado se fortaleça silenciosamente? E reconhecendo essas áreas, eu devo me arrepender e confessá-las diante do Senhor, buscando restaurar a minha vida à sua presença. Será que há em nós a necessidade de reconhecer a negligência? Primeiro ponto. Segunda lição: será que há em nós a necessidade de recuperar a identidade espiritual? A dependência de substitutos para a verdadeira orientação, assim como a busca de Israel por alternativas à direção divina, nos mostra a importância de ancorar a nossa fé nas Escrituras. Estava lá o tabernáculo. Estava lá o sacerdote com a estola e o urim e o tumim para ser consultado.
Estava lá as orientações de Moisés, estava lá as orientações de Josué sobre como eles deveriam de fazer. Mas eles não vão a Siló. Eles vão a um outro local. Eles não vão ao tabernáculo, mas eles vão à sombra de uma palmeira. Eles não vão aos anciãos, mas vão a uma profetisa. Eles não vão aonde deveriam de ir. Eles não buscam o que deveriam de buscar. Eles simplesmente colocam substitutos para aquilo que Deus havia direcionado. Quando nós lemos a orientação de Moisés antes do povo entrar na terra prometida, quando nós lemos Deuteronômio, que é a repetição das leis, nós vamos ver algumas orientações interessantes. Por exemplo, ali o Senhor diz que eles não deveriam de sacrificar nos altos, mas deveriam de sacrificar exclusivamente em Israel, no tabernáculo. Que eles não deveriam de adorar debaixo das árvores, mas eles deveriam de ir até o templo, até o local central da adoração. Mas o que eles estão fazendo é exatamente isso. É impressionante que nós lemos, quantas vezes nós lemos na história de Israel, que os altos foram destruídos, onde o povo adorava. E não quer dizer que eles estavam adorando outros deuses, mas aquela adoração não era a adoração centrada, não era aquilo que Deus havia direcionado. Querido, será que nós não estamos permitindo que influências seculares redefinam quem eu sou como povo de Deus? Será que isso não tem acontecido? Ou será que eu estou ancorado, alicerçado na orientação da palavra do Senhor? A nossa regra de fé e prática está aqui. É aqui que nós devemos de encontrar a forma da adoração. É aqui que nós devemos de encontrar o nosso caminho da obediência. É aqui que nós devemos de buscar a nossa santidade. É aqui que nós devemos como povo de Deus. É aqui. Será que nós não estamos? Então buscando influências externas para redefinir o que nós somos. E se nós fazemos isso, perdemos a nossa identidade e já não somos povo de Deus. Já não vivemos como deveríamos. Terceira lição: será que por um acaso nós não temos a necessidade de fortalecer a nossa fé para uma obediência inabalável? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para os passos que são dados ao negligenciar a obediência. Nós automaticamente iremos a buscar essa falha. Nós iremos buscar essa direção errada. Nós iremos perder a nossa identidade. Entende? Quando nós negligenciamos esse Senhor, automaticamente nós iremos também nos perder a nossa identidade. E perder a nossa identidade vai ocasionar na fraqueza da nossa fé. Então, será que não há necessidade de fortalecer a nossa fé para uma obediência inabalável? A hesitação de Baraque ressalta a fragilidade da fé daqueles que não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Nossa confiança tem que estar no Senhor, de forma absoluta, de modo que as nossas decisões reflitam uma obediência incondicional. Olhar para a palavra e não questionar, olhar para a palavra e obedecer, conhecer este Deus e saber aquilo que Ele é. Se você não for, eu não iria. Eu não vou pôr meu pescoço à risca por conta dessa palavra. Será que nós não temos necessidade disso? Será que eu conheço a Deus como revelado nas Escrituras? Será que eu o conheço em seu poder? Ou apenas o conheço de ouvir falar? Ou apenas o conheço pela igreja, me tornando apenas um religioso e não um cristão autêntico e verdadeiro? Quarta e última necessidade, mas não menos importante: será que não há necessidade de nós nos submetermos ao Rei que liberta e restaura? Cristo
o Rei forte e fiel, que não apenas liberta, mas nos conduz à obediência. Todo o livro, todo o ciclo que é apresentado, ele vai nos fazer pensar sobre isso. Nós precisamos deste Rei governando e direcionando as nossas vidas. Muito se tem falado sobre Jesus como Salvador. As igrejas têm pregado essa salvação, têm espalhado essa salvação, mas poucos têm dado importância ao fato de que não há salvação sem o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, sem Ele ser o nosso Senhor. Ele não é apenas o nosso resgatador, Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele não é apenas o nosso libertador, Ele também é Senhor das nossas vidas, Ele reina e deve governar as nossas vidas. Então é necessário que eu faça uma avaliação sobre mim mesmo. Eu estou vivendo sob o reinado transformador de Cristo, ou ainda estou repetindo antigos ciclos de desobediência? Será que eu tenho resistido até a morte ao pecado? Será que eu tenho buscado do Senhor a direção e a orientação? Percebe como os 4 pontos se conectam? Negligenciar pequenas coisas me levam a deixar o senhorio de Cristo sobre a minha vida. Vai degradando a cada vez mais, vai aumentando essa nossa queda, vai aprofundando o buraco em nós e nós caímos. Vai nos levando à desolação e ao afastamento maior do Senhor. E quando nós menos percebemos, nós já não percebemos a insatisfação de Deus para conosco. E nós viemos e fazemos os nossos cultos, levantamos as nossas mãos, cantamos os nossos louvores, entregamos as nossas ofertas, os nossos dízimos, mas no final Deus está dizendo: está errado, não é isso que eu quero, não é assim que eu chamei para viver, não é esta a cara, não é esta a identidade, não é esta a face do meu povo. Jesus disse, Jesus apresentou que se nós amamos a Ele, nós seremos obedientes aos seus mandamentos. Como nós muitas vezes estamos longe disso, querido, assim como Israel está. Nós lemos para essa história e ficamos maravilhados de ver a forma como Deus poderosamente vai livrar, mas nós não percebemos o quanto Deus está criticando a forma deste povo viver. Será que Ele não está criticando a nossa forma de vida diante deste Deus? Avalie a sua vida. Avalie a sua conduta, a sua maneira de ser, de caminhar diante deste Senhor. Não espere que se levante um profeta para apontar o seu erro, o seu caminho de erro. Não espere que algo extraordinário aconteça, uma pressão poderosa caia sobre você por você estar negligenciando, para que você venha clamar ao Senhor por perdão sobre a sua vida. Jesus está aqui para nos ensinar a não cometermos os mesmos erros que este povo cometeu.